Olá, caro estudante. Estamos aqui para mais uma aula de física na área de eletricidade. Então, vamos juntos, iniciando agora com esta aula introdutória sobre o tema. E a área que a gente vai dar ênfase é a eletrostática. Aí a gente começa vendo, um pente atraindo pedacinhos de papel. Esse pente foi atritado aí nos cabelos ou então em outro material, diferente dele. Agora, por que isso ocorre, Então, nessa aula a gente vai entender. Então, carga elétrica, e nós vamos aqui a conceitos fundamentais que vão nos permitir fazer esse trajeto pela eletricidade, que engloba a eletrodinâmica, a eletrostática, a eletrodinâmica, Então, vamos juntos. E depois, na sequência, no eletromagnetismo. Vamos pensar e responder, Por que em dias frios e secos ouvimos estalos e podemos ver clarões no interior de uma camiseta quando a tiramos do corpo? Essa pergunta a gente vai responder durante esta aula. Lembrando sempre aí de anotar tudo, para que você possa ter um material de consulta posteriormente. Nós vamos resolver exemplos. Esses exemplos vão estar numa lista, que vai estar disponível em um link no site do nosso projeto ou até mesmo onde esse vídeo está sendo exibido. Então, você não precisa copiar os exemplos, Mas é importante copiar o conteúdo. Temas da aula, que a gente não precisa copiar, Precisa copiar a partir do tópico 1, porque todos esses temas aqui vão ser abordados depois. Definição de carga elétrica, a gente vai estudar. O experimento de Charles Duffy. Sinais das cargas elétricas. E o que é a carga elétrica elementar. Também veremos como calcular a quantidade de carga de um corpo eletrizado. E vamos também estudar a conservação da carga, esse que é um princípio de conservação muito importante e que vai ser que vai nos mostrar como as cargas se comportam, e como elas se manifestam. Isso aí vai ser fundamental. Vamos aqui então para a carga elétrica, nosso primeiro tópico. Então, sem mais delongas, é a propriedade que faz existir. Então, a gente já está definindo, A propriedade da matéria que faz existir. Faz existir o quê? Atração entre prótons e elétrons. Então, essa propriedade da matéria permite que prótons e elétrons sofram atração, Repulsão entre quem? Entre prótons e entre elétrons. Olha só aí um modelo de um átomo e os prótons e nêutrons no núcleo e ao seu redor os elétrons. Entre eles, há uma interação entre prótons e elétrons, há uma interação que se dá devido à existência dessa propriedade da matéria chamada carga elétrica. Vamos passar adiante, então.
Sinais da carga elétrica. Isso aqui você tem que guardar. Por convenção, tem-se o seguinte: os prótons têm carga elétrica positiva. Vamos desenhar aqui, né? Uma bolinha com um sinal de mais dentro. E os elétrons? Os elétrons ganharam a carga negativa, mais uma bolinha com sinal de menos dentro. E você já está aí se perguntando, e os nêutrons, né? Qual é a carga dele? Nêutron não tem carga, ou você pode dizer que a carga elétrica do nêutron é nula, né? Ele não tem essa propriedade de atração e repulsão, ou repulsão, né, com prótons e elétrons, baseado nessa mesma natureza, né? A natureza que faz prótons e elétrons se atraírem, prótons e prótons, elétrons e elétrons se repelirem, não se dá quando você tem nêutrons envolvidos na brincadeira. Vamos seguir adiante. Vamos tratar aqui de um experimento, que esse experimento ele é esclarecedor, né? Então, o que é que ele propõe aqui? Foi que o Charles Duffy fez nessa situação, né? Então, ele viveu de 1698 a 1738, né? Então, o cara viveu ali 40 anos, né, rapaz? Você vê como é a situação. Morreu muito cedo. Ele fez um experimento onde houve transferência de elétrons devido ao atrito. Isso é o que a gente descobriu, né? Depois, a humanidade, né, descobriu depois. Na época ele não sabia quem era que estava se movendo, né? Mas hoje sabemos o que ocorreu. Então a gente vai partir desse princípio para entender aqui, ó. Olha só o Charles Duffy aí, com sua peruca maravilhosa. Então, vamos ver aí o que é que esse camarada fez, é a contribuição dele, né? Lá no século XVIII, né? Possivelmente não, com certeza, com 1 ou 2 anos ele não teria mexido com isso ainda. Então vamos lá, ele pegou 2 barras de vidro atritadas com seda. Então eis aí 2 barras de vidro, atritou com seda e elas sofreram repulsão entre si. Então, ele pendurou-as ali, né, por fios que pudessem possibilitar essa percepção da atração ou da repulsão. E ali, no caso, houve repulsão entre essas 2 barras de vidro que foram atritadas com seda, colocadas próximas uma da outra, né? Então, o primeiro experimento foi esse. Vamos ao segundo aqui. Então, houve aí repulsão. Então, vamos anotar, né? Vamos anotar. Agora a gente vai partir para outra ideia. Barras de âmbar atritadas com pele de gato. Âmbar é uma resina fóssil, né? Uma resina que sai da árvore, né? E que se fossiliza. Então, dei uma pesquisada nesse tema aí. Âmbar. Escreve aí, lá na pesquisa, na internet, você vai encontrar fotos a respeito, ler mais a respeito. Então, foi atritadas com pele de gato. E aí foi o mesmo processo, né? 2 materiais. Primeiro foi barras de vidro, né? Atritadas com seda, e agora pele de gato. Aliás, barrinhas de âmbar atritadas com pele de gato. Então, olha só o que ocorreu. Repulsão também. Olha o que está havendo aqui, né? Teve repulsão. O comportamento foi o mesmo do anterior. E agora o que é que ele vai fazer?
ele pega então uma barra de vidro e uma barra de âmbar e são aproximadas, sendo que a barra de vidro continuou sendo atritada com seda e a de âmbar atritada com pele de gato, separadinhas, mas colocadas próximas uma da outra. Então foi o que eu acabei de falar ali, né? Então olha só, e agora o que é que vai ocorrer? Repulsão de novo ou atração? E eis que... Tchan, olha só o que ocorreu, atração, meu compadre. E olha só o que ocorreu, né? Atração entre as barras. Então, veja a importância desse experimento. Isso é um ensinamento para nós, né, de como experimentar, de como manipular a natureza no sentido de obter respostas. Então, olha só, o que é que se sabe hoje? Quando você pega uma barra de vidro e atrita com seda, elétrons são retirados do vidro e com isso sobra prótons, que tem carga positiva. Já o âmbar, quando atritado com pele de gato, saltam elétrons da pele de gato para o âmbar. Então sobra elétrons no âmbar. Então o âmbar fica negativamente carregado. E com isso, né, é o que a gente sabe hoje, né? E com isso ocorreu a atração entre a barra de vidro e a barra de âmbar. Porque uma estava com excesso de prótons e a outra com excesso de elétrons. Beleza? Então, por que que ocorreu repulsão entre as duas placas de vidro, barras de vidro? Porque havia excesso de prótons, excesso de carga positiva. Porque houve repulsão entre as barras de âmbar também, né? Porque havia excesso de elétrons, por sua vez, excesso de cargas negativas. Então, na época, ele não sabia, né, da existência dessas partículas, mas hoje essa é a explicação, né? Tranquilo? Então, uma experiência fantástica, né? A gente ter revivido isso também é muito bom. Vou passar aqui. Conclusão, né? Cargas de mesmo sinal se repelem, então mais e mais tem uma força de repulsão, menos e menos tem outra força. E a força de repulsão ou de atração, ela é a essência da eletricidade, né? Do porquê que as cargas elétricas interagem, porque tem movimento de cargas elétricas, né? Os fenômenos elétricos se dão devido a essa força de atração ou de repulsão entre as cargas. Então, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e de sinais contrários se atraem. Essa força foi também estudada, né, por um indivíduo chamado Coulomb, e que era francês também, né? Então ele viu que essa força ela era proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Mas isso é conteúdo para outra aula. Tranquilo? Podemos seguir adiante, sempre lembrando aí de ir copiando, né? Se achar necessário, dar aquela pausa, se o vídeo for um pouquinho mais rápido, dá aquela pausa ali para copiar e vai seguindo, vai acumulando aí os conhecimentos. Então, vou passar aqui. Vamos a um exemplo, então, já que a gente discutiu aí a propriedade chamada carga elétrica. Então, a questão diz o seguinte: Paulinha é uma aluna entusiasmada com o estudo de eletricidade estática, que é o estudo das cargas em repouso. Ela contou que, num dia bem seco, ao pentear os seus cabelos,
os fios se repeliram e seus cabelos ficaram arrepiados. Qual é a explicação física para esse fato? Então aí você tem um atrito, né? O mesmo fenômeno, o mesmo processo que se deu ao atritar vidro com seda, por exemplo, né? E quando você atrita duas coisas, elétrons, materiais diferentes, né? Você vai perceber elétrons saltando de um corpo para o outro. Então vou passar aqui. Então ocorreu eletrização por atrito com o pente e os cabelos. Aliás, ocorreu eletrização por atrito, né? Com o pente. E os cabelos adquiriram cargas de mesmo sinal e se repeliram. Qual foi a carga adquirida pelo cabelo e pelo pente? Aí nós não sabemos, né? Seria preciso fazer um experimento ou consultar tabelas com os materiais, livros, né? Pesquisas desenvolvidas que determinem, de acordo com o material do pente, se ele ganhou ou perdeu elétrons, né? Então, não dá para saber as cargas assim, sem ter feito esse estudo, experimentos que identifiquem as cargas envolvidas, né? Mas nós podemos afirmar com certeza que as pente e cabelo adquiriram carga de sinais contrários. E aí, então, como os cabelos ficaram com carga de mesmo sinal, ocorreu repulsão. Então é isso aí. Vamos então para a carga elementar. O que é a carga elementar? O valor da carga de um elétron foi determinado experimentalmente pelo físico norte-americano Robert Andrews Millikan. Olha só aí, ele viveu de 1868 a 1953. E ele fez esse experimento ali nos idos de 1911. Século 20, né? Então, esse é um experimento que vocês devem ler a respeito. Muito rico, é um dos experimentos mais belos da física e que determinou a carga de um elétron, né? E ela foi, no sistema internacional, a unidade de carga elétrica é o Coulomb, recebe a letra C, em homenagem ao físico francês, que eu já mencionei antes, né? Charles Augustin de Coulomb. Como vocês veem aí, né? Ele faleceu em 1808, então foi até antes mesmo do Millikan nascer, né? Então ele não foram contemporâneos e também por sua vez o Coulomb não pôde saber dessa descoberta, né? Então o módulo da carga elementar vai ter esse valor aproximado, né? 1,6 recebe a letra Ezinho de elementar, então 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Esse é o valor da carga de um elétron e é também o valor da carga de um próton, né? Só vai mudar aí o sinal para os cálculos, né? Quando se vai fazer cálculos, medições, né? Então só muda o sinal nesse processo, nessas atividades que se faz envolvendo a carga elementar, né? Então vocês veem que é um valor muito pequeno, né? E que foi determinado aí pelo Millikan. E reforçando, né? Pesquisem sobre esse experimento fantástico. É algo assim que é muito rico, é um dos mais belos, como eu já falei. Então vamos lá. Carga do elétron é negativa, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E a carga do próton positiva, mais 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Beleza? Então faz essas anotações, isso aí é de uma importância assim absurda, né? Então vou seguindo aqui adiante.
Quantidade de carga. A gente já viu que a carga de um elétron é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? Dois elétrons juntos. Tá sobrando ali, um corpo está sobrando um elétron. A carga do corpo seria a de um elétron, né? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Dois elétrons seria 2 vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então daria menos 3,2, né? Vezes 10 a menos 19 coulomb. E assim vai, né? Então a quantidade de carga é sempre um múltiplo da carga elementar. E, professor, e se fosse próton? Aí só mudaria o sinal, né? Quando está sobrando um próton, seria uma vez a carga elementar, 2 prótons, e no caso positivo, né? Então, ó, nós já sabemos o valor da carga elementar. Então, se eu quero saber o valor da carga total, está sobrando no corpo, aí eu vou fazer Qzão igual a mais ou menos, esse mais ou menos, está sobrando próton, mais, está sobrando elétron, menos. N, que é a quantidade de quem está ali sobrando, né, ou faltando, e Ezinho, carga elementar. Então, o nosso N aqui, né, ele representa a quantidade de elétrons que foi retirado do objeto, do corpo, ou foi adicionado, né? Não podemos esquecer os submúltiplos da carga, porque vocês viram aí que você viu que o valor da carga de um elétron é bem pequena, né? Esse 10 a menos 19 indica uma divisão aí para um número muito grande. Então, por isso vão ser usados os submúltiplos. Então, nós vamos ter primeiramente aí o mili, que é 10 a menos 3 coulomb. Esse Mzinho quer dizer mili, então milicoulomb, 10 a menos 3 coulomb. Micro também, que é 10 a menos 6 coulomb. E o nanocoulomb, o Nzinho, né? 10 a menos 9 coulomb. Isso aí é muito importante você saber para quando você for lidar com uma situação, um problema que apresente um desses submúltiplos, né? Que pode vir o M, a letra Mi ou N, você conseguir relacionar com a potência de expoente negativo, né? Por que é que eu falei que o 10 a menos 19, né, é um valor muito pequeno? É só você observar, por exemplo, aí o 10 a menos 3. Quer dizer o quê, né? Que ele representa 10 a menos 3 é, na verdade, 1 dividido por 10 a 3. 10 a 3 é 1000, então 1 dividido por 1000. 10 a menos 6, 1 dividido por 10 a 6, ou 1 dividido por 1 milhão. 10 a menos 9, 1 dividido por 1 bilhão. Então, quanto menor for o expoente ali, maior será a divisão, por isso o número fica cada vez menor, né? Tranquilo? Então, nós fizemos aí destacamos esses submúltiplos, e vamos então agora seguir adiante. Fazendo um exemplo, né? Então, olha só o exemplo que nós temos. Um corpo neutro foi atritado e perdeu 2 vezes 10 a 13 elétrons. O que vai dar aí quanto? 20 bilhões? Trilhões, né? Determine a carga elétrica adquirida por esse corpo. Sabe-se que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que a gente já conhece. Então, vamos aqui aos dados, né? O N é o número de elétrons que foi perdido aqui, né? Só voltando, ele realmente perdeu. Então, N igual a 2 vezes 10 a 13. Carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Super importante você destacar os dados. Quando você reconhece os símbolos, aí você... o N, o E, qual a relação entre eles? Você tem lá
a fórmula da quantidade de carga, né? A quantidade de carga de um corpo inicialmente neutro, né, que perdeu em elétrons, vai ser o quê? Q igual a mais N vezes E. Por que o mais? Porque ele perdeu elétrons, ele ficou positivo, né? Perdeu elétrons, sobra o quê? Prótons. Então, por isso o sinal de mais. Você já parte para cima aí sem ter medo de ser feliz e já coloca o sinal de mais. Porque está sobrando prótons e próton é o quê? Positivo. Então, agora sim, vamos substituir aqui, ó. 2 vezes 10 a 13 com vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Vou juntar o mais 2 com 1,6. E aí ficou ali, ó. Juntei o mais 2 com 1,6, deu 3,2. E juntei as potências, 10 a 13 com 10 a menos 19. Ali me deu uma multiplicação de potências de mesma base, onde eu repito a base e somo os expoentes. Só que eu tenho que fazer ali mais 13, aliás, 13 mais menos 19, por isso entre parênteses. Vou repetindo ali o 3,2, mais por menos dá menos, e vai ficar 13 menos 19. Isso aí você já sabe que vai dar negativo, né? Então, deu mais 3,2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, e agora? O que é que eu faço, né? Cheguei na resposta. Preciso ir adiante? Preciso fazer algo mais? Né? Uma possibilidade é que você tenha ali, ó, 10 a menos 6. 10 a menos 6 é micro. Então, eu posso substituir, né? Então, fica mais 3,2 microcoulomb. Então, veja que a resposta já estava dada, tudo certinho ali, mas eu posso tornar isso mais elegante. Você vê que fica um número menor, né? Mais enxuto aí, ó. Então, tem essa possibilidade. Tranquilo? Então, é isso aí, ó. Perdeu elétron, ficou com carga positiva. Beleza? Então vamos seguir adiante aqui com o princípio de conservação da carga para finalizar esta videoaula. O princípio de conservação da carga elétrica afirma o seguinte: num sistema eletricamente isolado, onde não há perda nem ganho de carga naquele sistema, é constante a soma algébrica das cargas elétricas. O que é que isso quer dizer, professor? Assim, ó, se você tiver dois corpos, podem ser mais, pode ser A, B, C, D e aí por aí vai. Mas vamos pensar que sejam só dois corpos interagindo ali. A soma das cargas antes e depois continua a mesma. Então, se eu tenho as cargas QA e QB, depois se eu tiver Q' de A e Q' de B, as somas serão iguais. Q de A mais Q de B é igual a Q' de A mais Q' de B. Porque as cargas não somem, né? Elas se conservam. Então, a carga elétrica não pode ser criada e nem destruída. Esse é o princípio de conservação das cargas. Esse é um princípio muito importante, né? Ele é um princípio muito importante para a explicação dos fenômenos. A gente vai explicar uma série de fenômenos, como por exemplo, corrente elétrica, né? A divisão da corrente elétrica em um circuito, e esse princípio ele vai se mantendo, ele vai dando suporte a essas explicações. Mas no momento certo nós iremos falar a respeito. Ou a gente vai explicar as coisas e esse princípio vai estar lá, dando
fundamento, né? Mesmo que a gente não fale que ele está ali. Certo? Então vamos fazer aqui o último exemplo, que é o seguinte. Mostre uma manifestação do princípio de conservação da carga na eletrização por atrito, estando os dois corpos inicialmente neutros e eletricamente isolados do meio externo. Então estão isolados ali, não vão trocar carga com outros corpos. Isso vai facilitar o estudo desse princípio, né? Então vamos lá. Antes do atrito, vamos imaginar dois corpos aqui, um cilindro de vidro e um cilindro de um determinado metal e um outro e uma flanela, né, de um outro material, de um determinado o A, material A e material B, né, que poderia ser vidro e seda. Então a carga de A é zero porque ele está neutro, a carga de B também é zero, né? Vamos somar com essa soma aqui vai dar zero, não é isso? Agora vamos depois, ó. Depois do atrito. A ficou positivamente carregado. Isso é só uma simulação, né? Vamos supor isso. É claro que B ficou negativamente carregado. Como eles estão isolados, então os elétrons que saíram de A foram para B. Não se perderam. Então eles têm cargas iguais, mas com sinais contrários. Então eu posso dizer aí, ó, que linha de A é igual a um certo mais Q. Que linha de B é igual a um certo menos Q. Então são iguais com sinais trocados. Vamos somar os dois? Qual é o resultado aí? Mais Q com menos Q, né? Somando vai dar o quê? Olha só, deu uma cacofonia aí. Isso aqui deu zero. Então aqui eu mostro o princípio de conservação da carga nessa situação aí onde ocorreu o atrito, né? A soma das cargas antes e depois continuou dando zero. Show, né? A soma das cargas sempre será nula nessa situação que começou do zero, né? Tava zerado no começo, a soma continuou zerada, né? É claro que você vai ver situações em que um dos corpos já está com carga Q e o outro estava com carga zero. A soma vai dar Q. No final, quando eles interagem, a soma das cargas continua dando Q, certo? Então esse sempre aí que eu coloquei é só quando as cargas no início é nula, no final continua nula. Tranquilo? Então copia esse esqueminha aí. Espero que tenha entendido perfeitamente. E lembrando que há outros processos de eletrização. Nós destacamos aqui o atrito, né? Mas tem outros, tem o contato e tem a indução. Importante também revisá-los para complementar, mas você vai ver lá que o princípio de conservação da carga continua valendo. Beleza? Então é isso aí. Vou aqui finalizar com bons estudos e até a próxima.